Bom, boa tarde. 10 para as 4, se a aula estiver marcada para terminar às 4, eu farei um resumo do que tem a dizer. Não, mas faz parte disso que para nós também é uma aprendizagem. A própria Juliana, na sua apresentação, falou de seres inconclusos. Nós também somos inconclusos nesse sentido, né? Vai fazer parte da apresentação uma conversa sobre o modelo também, o modelo que a gente se propõe. Então, nesse sentido, a gente está vendo que tanto a Juliana teria muita coisa a dizer, o Júlio acabou de fazer essa extensão toda. Então, assim, 3, 4 pessoas para falar, a gente também vai descobrindo que é muito. É muito. Então, quando você até ajuda a questionar, né, as formas que a gente tem utilizado, então talvez, né, Rafa, possa ser pensado, Marcos, né, possa ser pensado modelos em que a gente não só diz aqui para vocês, mas que a gente se comunica com vocês. Então, para iniciar, já acho que é um pouco uma reflexão, né, do que se propõe o próprio GIR. Então, junto com o Boa Tarde, fazer um agradecimento ao convite de estar aqui dividindo, então, um pouco do que a gente pensa sobre essa temática. Vocês vão ver que em alguns pontos nós, ainda que trabalhamos na mesma universidade, na mesma unidade, a gente não chegou a conversar sobre a nossa vinda aqui. No entanto, alguns pontos vão estar coincidindo. Se juntar a essa homenagem a Juliana, que na próxima semana, com a eleição que nós tivemos, aliás, vai ser no próximo mês, né? Maio. Entrega o mandato dela de mais 4 anos, o que foi um período para a gente, um período muito promissor, muito produtivo, de um momento difícil em nosso país, né? Os últimos 4 anos, para quem começou, imagina que se ela pegar o discurso de posse dela, e agora, no momento de fechamento, ela vê o que foi se imaginado de trabalhar, as construções que aconteceriam, né, as possibilidades que teríamos e o que foi possível, nós vamos ter que deixar para quem for assumindo um trabalho a fazer. E aí, né, Júlio, que bom a gente poder... Você falou que é mais fácil ser convidado em outra instituição. Concordo que em outra instituição deixa a gente muito à vontade, não precisa, por exemplo, desse cuidado que a Juliana teve, né? Quem é que me escutou aqui na Odonto, né? Talvez não haveria necessidade disso. Mas, por outro lado, o enfrentar o desafio de juntos aqui nos apresentarmos, nos auxilia na comunidade da UFMG, a gente também ser avaliado, né? Entre vocês, numa conversa posterior que pode ocorrer entre a gente, e aqui, entre os que estão em processo de formação ou já até tendo se formado. No início eu só trouxe alguns para lembrar do que foi sendo pedido um pouco para a gente, né? Então o objetivo um pouco desses percursos formativos, de ampliar as estratégias de mediação. E a ideia de se criar uma rede de compartilhamento, né? Para esse evento em especial, desenvolver os aspectos relacionados ao Estatuto dos Saberes Docente, considerando essas dimensões que já foi então desenvolvida pelos 2 colegas anteriormente. Em que eu vou dar continuidade no lugar de repetir o que os 2 colegas trouxeram. A Juliana acho que ajudou primeiro a situar quando que a UFMG toma isso como objeto de preocupação e não só fica preocupado com isso, mas faz uma proposta, e dessa proposta nós aqui já estamos na nona edição deste evento, que vai mostrando então resultados, dada a lista de pessoas que gostariam de estar aqui. E o Júlio vem mostrando principalmente esse elemento de que a formação do docente no ensino superior é ainda uma questão em aberto. Então, nesse sentido, vocês não só estão inscritos no curso, como vocês são produtores de conhecimento, né? Eu tive a curiosidade de olhar os trabalhos que foram apresentados no evento anterior e ver algumas temáticas. E deparei com uns textos muito interessantes. Muito interessantes. Então, desconheço a forma que está se dando de compartilhar um pouco o que já apareceu lá como produto, né? Mas, de alguma forma, está disponível para quem está aqui agora e quem já frequentou possa ter acesso. Eu achei algumas coisas muito interessantes. Bom, eu vou estar falando também de um autor que muito me auxilia a pensar esse lugar nosso de educador, que é Paulo Freire. E, enquanto vocês 2 falavam, eu tive outras 2 ideias de falas aqui,
né, que se eu fosse repensá-las, talvez eu iria para outros dois caminhos um pouco diferenciados. Até porque um deles, a Rafaela trabalhou comigo, né, eu trabalho com um curso de Paulo Freire na Universidade, na Faculdade de Educação, tá vendo? Tem hora que a gente, né, na Universidade Federal, na FAI, e Rafaela, né, tive a oportunidade de poder ter trabalhado junto. Assim como a Adriana, lá na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, foram momentos da gente, durante um semestre, 2, 3, assim como esse aqui, né, tive notícias pela Juliana, que tem gente que repete, né, já tem gente aqui que está, dos 9, já chegou a fazer 8 dessa edição. Então, de alguma forma, esse desenvolvimento foi seguindo também. E aí, ali para Paulo Freire, a desumanização que resulta da ordem justa não deveria ser uma razão da perda da esperança, mas, ao contrário, uma razão de desejo ainda mais de restaurar a humanidade esmagada pela justiça. Coloco isso no início, bem, começando a reflexão, para trazer a marca do momento em que nós estamos vivendo. Né? Pensar no Brasil e ampliar, pensar enquanto mundo, no momento que nós estamos, não necessariamente a questão da profissão docente é uma profissão atrativa. O Júlio fez um pouco a análise, né, relacionando o lugar da pesquisa e o lugar do ensino na universidade, mas se a gente for ver em termos de carreira profissional também, nossa carreira vem sofrendo, nos últimos anos, uma desvalorização. Com isso, uma desmotivação consequente. Bom, problematizando o saber docente. O próprio Júlio também ajudou a pontuar isso, né? Problematizar é exercer uma análise crítica sobre a realidade que é problema. Essa análise crítica, essa prática reflexiva. Exemplo de uma situação que se torna problema. A educação de jovens e adultos foi por muito tempo considerado um campo de improvisação. Então, aquele que ele estava se referindo assim, né, que para o ensino superior isso chegou a ser colocado, mas ele existe, já teve uma área que isso foi improvisação generalizada, desprovida de saberes. Se dizia que qualquer um poderia alfabetizar qualquer pessoa. Para a gente dar um pulo um pouco na história, em 1947, quando no nosso país houve uma primeira campanha nacional de educação de adultos, Lourenço Filho, que coordenou essa campanha nacionalmente, afirmava que era mais fácil, que era mais simples e que era mais rápido alfabetizar adultos do que criança. Ora, com o tempo nós vamos perceber que, primeiro, não é fácil, não é simples e não é rápido alfabetizar crianças. Então a primeira constatação veio aí. Não se garante com 6 meses que uma criança se alfabetiza. O processo se inicia a partir do momento do nascimento da criança, ela já está exposta em ambientes que vão favorecer ou não para ela acessar o domínio desses códigos da leitura e da escrita. Quanto mais com adultos, que aí o próprio cérebro não está respondendo mais pelo tempo vivido, e quando algumas atividades vão se tornar atividade árdua de ser feito, por exemplo, a atividade de escrever e de ler. Não há de ouvir o povo para nada, pois quem é incapaz e oculto precisa de ser educado por eles para sair da indolência que provoca o seu subdesenvolvimento. Então, junto com aquela ideia de que para educar o adulto seria mais fácil, ainda vem o lugar onde ele é colocado, que esse lugar é desqualificado. Aqui vem o texto inteiro que o Júlio tinha se referido a ele. Texto, uma entrevista sendo dita por um ministro nosso da Educação no ano de 1991. Então ele no completo, ele já reproduziu ele aqui, mas ele no completo está aí. O grande problema de um país é o analfabetismo das crianças e não dos adultos. O adulto analfabeto já encontrou seu lugar na sociedade. Pode não ser um bom lugar, mas é seu lugar. Vai ser pedreiro, vigia de prédio, lixeiro ou seguir outras profissões que não exijam alfabetização. Alfabetizar o adulto não vai mudar muito a sua posição dentro da sociedade. Pode até perturbar. Vamos concentrar nossos recursos em alfabetizar a população jovem. Fazendo isso agora, em 1991, em 10 anos,
desaparece o analfabetismo. Bom, os 10 anos se passaram e hoje nós temos no nosso país cerca de 16 milhões de brasileiros que não têm o domínio da leitura e da escrita. Mas nos assusta mais é saber que temos 65 milhões de brasileiros que não têm o ensino fundamental completo. Olha que nós já temos a educação básica, que inclui o ensino médio. Pois antes da educação básica, o ensino que seria fundamental, o que é abaixo de fundamental? Então, 1/3 da população nossa brasileira não chega a ter esse ensino fundamental. Então, mostrando que, inclusive, isso é um desafio. O Júlio falou para a própria educação básica, mas a formação dos docentes na educação básica se dá no interior da própria universidade. Então, reconhecer a existência desse sujeito que está a todo momento próximo da gente. As próprias famílias, nos lugares onde moramos, nos tipos de serviços que usufruímos, a universidade. Então, problematizando esse saber docente. Paralelamente, enquanto houve durante um momento da história um desprezo, um desconsiderar, um desprofissionalizar esse docente, a educação popular sempre valorizou a ação de agentes comunitários junto às populações marginalizadas. O conhecimento dos sujeitos e do contexto em que se encontravam forneciam as bases para uma ação comprometida com a transformação daquela realidade. Os limites dessas concepções, nem o docente é detentor do saber dito científico, na sua totalidade, nem o agente comunitário consegue ter em mãos todas as ferramentas para promover as mudanças da realidade. A concepção de que qualquer um pode trabalhar na educação, em especial aqui na educação de jovens adultos, esvazia a demanda por uma formação, nos cursos tanto de pedagogia quanto de licenciaturas. Na educação de jovens e de adultos, ela é concebida como um processo de aprendizagem, de compreensão do mundo mediado pelo educador. Então, assim, a existência, a proximidade da realidade em que esse sujeito está imerso, e vão aparecer exemplos aqui para frente, é o que chama a atenção nesse processo de aprendizagem. O que um professor que trabalha com a EJA precisa saber e como se constrói esse saber? Bom, vocês estão vendo muita referência à questão da EJA, porque eu procurei trazer um pouco a prática que eu estou trabalhando direto aqui na Faculdade de Educação. É a formação do educador que vai lidar com isso. E aí alguns desses exemplos se estendem, porque até mesmo na educação superior, com a mudança do perfil do discente que a gente tem hoje na universidade pública, a gente já vai ter muitas pessoas que tiveram suas origens na educação de jovens adultos. Então, concepções antagônicas. Educação bancária, o próprio Júlio fez a citação dela, entendida, é um conceito construído por Paulo Freire, entendida como aquela maneira mecânica de transmitir conhecimento. Então, algumas pessoas já devem ter visto enquanto charge, mostrando um professor ao lado de alguém considerado como aluno, e o professor abrindo a cabeça dele, fazendo ali depósitos de conhecimentos dentro, como se aquilo fosse, então, o resultado do processo educacional. Ela é antagônica porque uma outra concepção de educação é a educação que é problematizadora. Então, é essa que vai levar em conta que você tem os contextos de aprendizagem e, nesses contextos, os sujeitos estão em constante diálogo com esse contexto e não estão à parte. Eu me lembro de uma das colegas trabalhando no projeto de educação de adultos que a gente tem aqui no Centro Pedagógico há 32 anos. Esse projeto, de certa forma, formou também alguns dos atuais colegas nossos. E aí estou me lembrando de uma professora do ICB, que no início do que seria correspondente a uma quinta série, para quem ficou sem estudar, eu me lembro dela frustrada no primeiro dia de aula dela, porque ela tinha trazido o modelo de uma aula sobre célula no ICB, e daquele jeito que ela trouxe, ela deu, do ponto de vista dela, a melhor aula que ela podia ter dado. E os alunos não conseguiram entender a linguagem que ela utilizou. Então, dando uma demonstração da distância, aquilo que ela aprendeu é de grande importância para a formação dela. No entanto, no momento de estar ali trabalhando com o processo de ensino, outros aspectos precisariam ser levados em conta, que foram abordados pelos dois, pela Juliana e pelo Julinho. A formação inicial, aquela que se espera, então, que naquele momento o conteúdo
que já foi desenvolvida aqui, né? Conhecimentos, objeto a ser ensinado, encontraria aí um caminho junto com o saber pedagógico, que é assim, tá, eu sei muito matemática, mas eu não consigo ensinar para uma pessoa matemática. Então, falta aí o saber pedagógico em torno disso. A Faculdade de Educação muitas vezes é procurada em torno disso, né? Ah, então eu fiz um curso de Educação Física, mas agora eu quero dar conta. Eu já sou um bom atleta, bom conhecedor do corpo, do aspecto biológico, do aspecto físico, e vou vir aqui para aprender da aula. E às vezes deparam com colegas nossos que falam, não, aqui não mexe com isso não. Mexe sim. É o objeto, inclusive é o que faz sentido a existência de uma faculdade de educação. Mas isso às vezes para mostrar a dissociação, às vezes, né, da teoria com a prática e com a formação. Já a prática pedagógica, também abordado aqui, como não sendo necessária essa separação, não seria nem recomendável, vai abordar os conhecimentos, os saberes que os sujeitos e os professores e estudantes, os sujeitos, professores e estudantes têm sobre o mundo. O Júlio fez a ressalva aqui no caso da educação básica, como é que é muito difícil você trabalhar com uma maneira de ensinar aqui sem ter tido a experiência que no caso do professor da educação básica adquiriu a partir da sua vivência. 3 exemplos dessas frases que se seguem. Um sociólogo da educação, conhecido de quem é da área de humanas, Carlos Rodrigues Brandão, teve uma felicidade de, numa conversa com o trabalhador do campo na cidade de Caldas, fica ao lado de Poços de Caldas, o Brandão fez uma transcrição dessa conversa que ele teve com o Cisso. E aí, como a gente está falando de saberes experienciais, o Cisso foi, numa longa fala, eu extraí 3 trechinhos, em que ele nos ajuda a mostrar que o Cisso, entre aspas, não tem estudos escolar, tem um saber experiencial. Então, numa primeira passagem, quando o Cisso está pensando sobre o que foi para ele estudar, ele diz a seguinte frase: mão que foi feito para o cabo da enxada, acha a caneta muito pesada. Olha, qualquer criança não teria dúvida que uma caneta é muito mais leve do que uma enxada. Então, qual a metáfora que está aí por trás? Por que para o Cisso, esse entendimento, e aí a gente falaria, é para o Cisso, é para o trabalhador da construção civil, é para o trabalhador da limpeza urbana, por que no caso deles, escolarização é uma coisa que está muito distante, que está muito longe, dado a vida que surgiu, que segundo aquele ministro, o lugar dele já estava determinado, então uma elite, né, de certa forma brasileira, não se deseja que esses que não tiveram acesso e não tiveram direito a um determinado momento da vida, possa agora vir a adquirir. Então, essa do Cisso. No caso nosso do ensino superior, aquele exemplo que eu dei na colega do ICB, né? Então, para quem interrompeu, para quem parou, e a gente tem tido estudantes mais adultos, com a juventude mais acumulada, né? A esses que ficaram um bom tempo sem estar estudando, ora, voltar ao ambiente nosso aqui, se familiarizar com ele, descobrir as estratégias da sua própria autoformação é algo que leva tempo, precisa de acolhimento, precisa de rede, né? Então, a frase do Cisso está muito presente. Uma segunda do Cisso: se ele não sabia e ficou sabendo, é porque no acontecido tinha uma lição escondida. O Brandão vê uma festa do Divino e vê uns meninos já indo junto, também fazendo batuque, e pergunta para o Cisso: ô Cisso, o menino, eu estou vendo que o menino está tocando direitinho ali, como é que ele aprendeu? Teve um curso? Aí o Cisso falou: não, ele viu lá uma primeira vez a folia de reis saindo, ele foi atrás. Ele indo atrás, ele foi aprendendo. Aí, um dia dos ensaios, ele pegando um batuque junto, começando a bater, ele continuou aprendendo. Aí, junto com o batuque, ele começou a cantar junto, ele continuou aprendendo. O dia que foi saindo e já foi para apresentar na rua, o menino já foi junto, acompanhando, já aprendeu. Aí ele traz essa frase, que poderia ser de um filósofo: se ele não sabia e ficou sabendo, é porque no acontecido tinha uma lição escondida. Ele está falando para nós uma palavra que a gente usa, que é uma palavra mais difícil, que é processo. Não é? Não teve um momento certo em que ele aprendeu, que ele tirou o diploma e falou: agora você sabe, você segue. Mas que a aprendizagem tem uma duração, ela faz parte do processo. E por último, essa que é uma fala muito de denúncia, né? Quando o Brandão está perguntando para ele: pois é, mas essa escola aqui
essa escola aqui não podia ser um pouco diferente, um pouco melhor para vocês? Aí vocês respondem às vezes assim. Às vezes eu penso, meu Deus, que a escola ensina para o pobre a vida como ela não é. Né? Então assim, mostrando um distanciamento exatamente da realidade, que seria o objeto do porquê que a gente aprende, porquê que a gente se forma, porquê que a gente estuda. Nisso se encontra a invisibilidade dos sujeitos. Tem um episódio da Câmara de Vereadores aqui de Belo Horizonte, em que as moças que trabalham com a limpeza, um determinado gabinete, começaram a empilhar os jornais que eles tinham o costume de recortar para fazer uma seleção de temas que aquele gabinete tinha mais compromisso com eles, e aquela pilha foi subindo, até que puseram um bilhete em cima daquela pilha e ela ficou ali sem sair, sem nada. Aí um dos dias, a pessoa responsável pelo gabinete chamou a pessoa lá da limpeza e falou assim: escuta, por que quem está indo lá no meu gabinete não está fazendo o serviço completo? E a responsável então pela limpeza falou: não, mas a gente tem que orientar direitinho, por que não está fazendo completo? Falou: eu deixei um bilhete lá escrito em cima: recolher essa pilha que não é mais para ser usada, é lixo. E aí a pessoa que trabalhava, que fazia a limpeza, é uma pessoa que não tinha o domínio da leitura e da escrita. Então, por ela não ter isso, simplesmente a placa em cima, remover, tirar, limpar isso daqui, não era possível para ela o entendimento. Eu tive uma orientanda de mestrado que pegou exatamente essa situação para ver como é que isso acontece, quais são os momentos de constrangimentos daquelas pessoas que não têm o domínio da leitura e da escrita, que elas enfrentam na nossa sociedade. E aí é de arrepiar, porque a gente não tem mais o balcão na chegada dos lugares para ser atendido. Então, não tendo balcão, ficou substituído pela nossa tecnologia mágica, né? Então, retire aqui, né, escolha aqui nessa maquininha qual é a opção que você vai estar fazendo. Então, isso requer que a pessoa esteja sabendo ler, senão ela tem que levar alguém com ela para poder ajudar. Na hora que tirou, não resolveu o problema todo não, porque vem lá na mão o número do guichê, né, e o seu número. Então você tem que acompanhar a hora que chegar o seu número e o guichê. Então ela foi acompanhando várias situações para mostrar um pouco isso. Então nesse caso vem, né, para que mundo que a gente está pensando a questão da formação? É um mundo onde vê a continuidade do processo que é civilizatório ou de barbárie. Sebastião Salgado conseguiu trazer para a nossa imagem, a impossibilidade da gente ir até Serra Pelada. Ele fez com que Serra Pelada chegasse até a gente e nos assustasse. Né? Aqui é um olhar sobre aquelas pessoas como objeto, e não necessariamente como seres humanos. Juliana realçava, né? A universidade é um lugar de seres humanos. O fato de ser universo, né, a gente tem até a pretensão com esse nome, de que quase que tudo que se passa na vida está presente aqui dentro. A gente vai descobrir que muito das coisas não passam. Passam muitas das importantes. Então, para que mundo essa formação? E aí, dando sequência àquela parte que apareceu do Cício, a reflexão, ela conduz à prática. O Júlio fez uma encenação aqui, né, de uma aula completamente de improvisação, sem ter pensado antes, né? Sem ter selecionado, elencado, né? O que você ia fazer, que objetivo, né? Deixando aquilo completamente na improvisação. Então, com a ausência de uma reflexão sobre a prática que aconteceria. No contrário, a ação, ela é objeto da própria reflexão. Né? Se você refletiu sobre, pensou, a ação que vai acontecer é a parte seguinte. Patativa do Assaré morreu tem alguns anos, poeta da região do Ceará. Assaré é exatamente a região, Patativa é o nome dos pássaros de lá. Patativa escreveu um livro interessantíssimo que é Cante Lá, que eu canto cá, para mostrar, numa conversa com um escritor de cidade, a diferença que, no caso do escritor da cidade, por ser letrado, aprendeu, em comparação com ele, que por morar o tempo todo no sertão, aprendeu de outras formas. Eu tirei só uma frase dele. Com o tempo, eu leria todo esse trecho do Patativa, mas sem o tempo, eu só peguei uma frase dele para acabar de mostrar aqui. É melhor escrever errado a coisa certa, que é a maneira muito que ele trabalha, do que escrever certo a coisa errada. Ora, um projeto bem feito,
no Instituto de Ciência Exata, não deixaria um viaduto cair. Está escrito certo. Mas a coisa saiu errada. Então, quer dizer, nem tudo, em termos da ciência, consegue ter tanta exatidão a ponto de ser garantido. Ainda, trazendo, antes de terminar, quer dizer, não tem como pensar, e no momento que nós estamos, a chamada é para isso, no mundo, se a gente não tem um pouco no horizonte uma cultura de paz. E nessa cultura de paz, um humanismo. Então, a aprendizagem da própria pronúncia do mundo. Então, até que ponto aquele sujeito que nós nos propomos a formar, estão se apropriando deles poderem também dizer a sua palavra no mundo. Certa vez, num dos textos de Paulo Freire, escutando uma camponesa, ela disse: quer aprender a ler e escrever para deixar de ser sombra dos outros. Essa imagem não é difícil para a gente perceber, porque a gente depara com ela nas avenidas centrais nossas da nossa cidade. Quando a pessoa chega com um bilhete: moço, podia ajudar aqui? Como é que eu chego nesse hospital? Como é que eu chego nesse lugar? Está sendo sombra dos outros. O que seria essa metáfora, ser sombra dos outros no ensino superior? O que seria ser alunos nossos, estudantes dessa universidade, que ainda mantém a imagem de serem sombra dos outros? Poder aprender a dizer a sua palavra, lutar com o povo pela recuperação da humanidade roubada. No livro Pedagogia do Oprimido, o título já diz, né? Se é do oprimido, então a ação que o oprimido constitui, a estratégia que ele faz, o objetivo muito é isso. Alguém que já teve a sua vida dilacerada, né? Os seus direitos negados, como recuperar a humanidade roubada. O diálogo com o povo não é a concessão. Aqui eu substituiria povo por estudante. O diálogo com o estudante não é a concessão, nem presente, nem muito menos uma tática a ser usada como a esloganização para dominar. O diálogo, como encontro dos homens para a pronúncia do mundo, é uma condição fundamental para sua humanização. Terminado, viu, Rafa? E aí, para ter encerrado, eu falei, olha, o momento requer mexidas entre a gente, requer redes, requer essa continuidade, requer a gente aprofundar. Então, trouxe do Beto Guedes, uma letra já feita há 30 anos atrás, mas que de uma atualidade, principalmente porque a Rafa vai passar o slide seguinte e vai voltar, por favor. Agora volta. E aí a gente lê a letra. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado. Quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o pé na terra. A paz na terra, amor, o sol da terra. Terra, és o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos. Tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor. Deixa crescer o amor, deixa viver o amor. O sol da terra. Obrigado.